Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 2 de agosto, segunda-feira. Hoje a nossa reflexão será sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O texto nos chama a atenção por 2 aspectos. O primeiro é o famoso texto da multiplicação dos pães. Mas nos chama a atenção que, após a morte de João, Jesus se recolhe. Por quê? Por medo? Não, provavelmente pela tristeza, pelo luto. João Batista era um parente próximo. João Batista poderia ser um, entre aspas, mestre, no primeiro momento da vida de Jesus. Afinal, ele era parente, ele era conhecido de Jesus. Portanto, Jesus pode ter olhado João no aspecto de se tornar, entre aspas, por um período discípulo. Lembremos que durante 30 anos não sabemos muita coisa sobre a vida de Jesus. Sabemos que somente o evento do templo aos 12 anos, mas dos 12 aos 30, durante 18 anos, não sabemos muito da vida de Jesus. Portanto, pode ser que Jesus tivesse algum contato com João Batista. E depois dessa preparação, até mesmo pode ter sido com João, ele inicia a sua missão, o seu ministério. Portanto, provavelmente Jesus tinha muito carinho por João Batista e diante da morte de João, ele provavelmente se recolheu para poder digerir o seu luto. Só que, o que acontece? Ao desembarcar, ele vê aquela multidão que o seguiu. Aqui entra um aspecto muito importante. Nós temos que vivenciar o luto, mas devemos entender que a nossa vida continua. O luto faz parte da nossa vida. Isso não quer dizer que a pessoa ela não tem que sentir a dor ou o sofrimento pela separação momentânea. Óbvio que todos nós sentimos e temos que sentir isso, mas a nossa vida não pode parar. Nós iremos carregar o luto conosco. A dor da separação, a saudade continua, mas a vida não pode parar. A pessoa ela tem que continuar a viver. Até mesmo para aprender a digerir esse luto, lembrando que para nós cristãos essa separação é momentânea, ou seja, nós iremos novamente reencontrar essas pessoas no reino dos céus, quando nós também fizermos a nossa passagem. Para o cristão, a morte não pode ser o fim de tudo. Para o cristão, a morte é separação momentânea dos entes queridos que irão permanecer neste mundo. Nós entramos para a eternidade. E essas pessoas que foram, pessoas importantes na nossa vida, pessoas marcantes, pessoas que nós amamos muito nesse mundo, nós que aqui ficamos, reencontraremos quando nós também fizermos a nossa passagem. Depois, o famoso texto da multiplicação dos pães, que por si mesmo fala. Qual que é o grande milagre que Jesus elabora? O milagre da partilha. Num coração que ama, num coração que realmente se abre ao outro, não falta nada. Simbolizado nos 5 pães e 2 peixes. Lembremos que 5 mais 2 é 7. 7 representa o número da perfeição. O que levou à perfeição? O amor. Porque no amor a partilha, no amor a pessoa não segura para si.
No amor, a pessoa partilha com aquele que ela ama. Em todos os aspectos. No amor, há partilha. Por exemplo, no casamento, há amor, há partilha da vida. Não há aquilo do eu e tu, há o nós. O eu e tu viram nós, né? Por quê? Porque é o aspecto do amor. Eu partilho com aquele que eu amo, né? Então, o grande milagre de Jesus nesse aspecto é justamente a partilha. Cada um dá o pouco que tem para que todos possam utilizar daquilo. Então, ninguém passa necessidade. Todos comem e ficam satisfeitos. Diferentemente de uma pessoa que não ama, ela é egoísta, então ela guarda para si. Ela retém para si. Ora, a partir do momento que a pessoa retém para si, falta para alguém. Então, um aspecto básico, dinheiro. Pessoas ricas, muito ricas, o que elas fazem? Elas retêm para si. Elas não dividem com os outros. Por isso que tem tanta gente passando necessidade nesse mundo. O que falar do presidente do Banco Itaú ou dos donos dos bancos, que lucram bilhões de reais? Há necessidade de tanto dinheiro? Não, mas é o dinheiro deles. Eles são ricos, eles não amam, porque o Deus deles se torna o dinheiro. Então eles não partilham com ninguém. Então esse é o aspecto. O grande milagre que nos é apresentado no Sermão da Montanha, no banquete, na multiplicação dos pães, nada mais é do que o amor. Aquele que ama, partilha. E quando se partilha, não falta nada para ninguém. Por isso que Jesus deixou como mandamento o mandamento do amor. Porque o amor, no amor há desapego, no amor há partilha, no amor há comunhão, a comum união. Todos são iguais. Portanto, todos merecem receber a sua parte. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.